Desde 1992, no Brasil, é o Dia Nacional do Homem, uma data fortemente ligada ao incentivo à prevenção da saúde masculina. Inclusive, a cada ano, empresas, instituições, órgãos governamentais têm investido em campanhas para estimular o autocuidado e a promoção da saúde entre homens. Existe também o Dia Internacional do Homem, que é no mês de novembro, que é dedicado, inclusive, ao Novembro Azul. Mas, como não podemos falar de saúde apenas uma vez por ano, em apenas um mês, a saúde tem que ser lembrada sempre. Ainda mais para os homens, que muitas vezes só deixam para procurar o médico quando a dor já é praticamente insuportável. Sobre esse assunto, o nosso convidado nesta segunda-feira é o Dr. Vinícius Conceição, médico oncologista do Grupo Sonho, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Dr. Vinícius, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer ouvi-lo aqui nesta manhã de segunda-feira. Eu que agradeço, obrigado aí pelo convite e um bom dia aí aos ouvintes. O senhor tem percebido que essas campanhas de incentivo ao cuidado com a própria saúde, a busca por médicos de maneira preventiva e não apenas quando a doença já começa a mudar a rotina dessa pessoa, essas campanhas têm surtido efeito nos últimos dias? O homem tem se cuidado mais nesses últimos anos, doutor Vinícius? Sim, a gente percebe isso claramente, que a gente consegue ver os homens procurando de maneira mais frequente os médicos, mas essas campanhas, embora funcionem muito bem, um pouco é o que você falou. A gente precisa falar mais, a gente precisa divulgar isso ao longo do ano inteiro e não restringir a só um mês ou alguns dias daquele mês. O homem, sabidamente, ele procura menos o médico, ele negligencia mais a sua saúde. Embora isso venha mudando nos últimos anos com maior divulgação, com maiores informações, hoje a velocidade da informação ela é muito rápida, isso chega muito rápido a todo mundo, principalmente aos homens mais jovens. A gente ainda precisa fazer um trabalho constante para mudar um pouco dessa cultura. Existem doenças que incidem mais nos homens por questões genéticas ou as doenças que hoje mais afligem a vida masculina estão praticamente todas ligadas aos hábitos do nosso cotidiano, doutor? A grande maioria está ligado principalmente aos hábitos. Uma boa parte dessas doenças são doenças evitáveis, ou se você não consegue evitar, com o diagnóstico precoce você consegue ter resultados melhores. Existe, lógico, a genética, existe a parte hormonal, então existem doenças que são mais comuns nos homens, por conta de questões hormonais e questões genéticas, mas a maioria delas são relacionadas a estilo de vida, tabagismo, etilismo, sedentarismo, essa própria questão de negligenciar a saúde, portanto, fazer o diagnóstico mais tardio da maioria das doenças. Então, é justamente nessas causas evitáveis que a gente pretende trabalhar quando a gente faz esse tipo de campanha. E o senhor falou a respeito de alguns desses cuidados, né, de alguns desses hábitos, mas alguns ainda estão muito ligados ao preconceito também e à dificuldade de, às vezes, ouvir alguém que tenta dar aquele conselho, vai se cuidar, vai fazer um autoexame. Ainda há muita barreira na tentativa de informar e orientar o homem no Brasil? A gente vive ainda numa sociedade patriarcal, onde o homem ele aprendeu que ele tinha que ser o esteio da família, ele tinha que conseguir trabalhar a qualquer custo e que ele tinha que conseguir, muitas vezes sozinho, superar todos os obstáculos que fossem aparecendo. Isso é sinal de masculinidade, isso é sinal de força. E às vezes esse sinal, entre aspas, de masculinidade levou o homem a se negligenciar durante muito tempo. Então existe sim muito preconceito, existe uma autossuficiência que o homem acha que ele não precisa ou que ele não vai ficar doente. As mulheres elas têm o hábito mais comum de cuidarem da sua saúde de maneira mais precoce, desde cedo, né? Até na busca, por exemplo, pelo ginecologista, as meninas desde cedo são levadas pela mãe a passar com o ginecologista. Não tem esse hábito com os homens, né? Um pai, ele não pega o seu filho de 10, 12, 13 anos e leva em um especialista, em um urologista, ou até para falar sobre educação sexual ou pela saúde do corpo. Então existe uma barreira ainda um pouco do preconceito e um pouco dessa sociedade patriarcal que a gente vive, que colocou o homem numa posição, e ele se encontra nessa posição de achar que ele vai conseguir sozinho resolver os seus problemas.
Nós estamos conversando com o Dr. Vinícius Conceição, médico oncologista do Grupo Sonhe, a respeito do Dia Nacional do Homem, uma data para lembrarmos a respeito do cuidado com a saúde. E uma pesquisa, Dr. Vinícius, recente, divulgada na semana passada, mostra um pouco desse cenário que o senhor destacou. A pesquisa foi realizada pela Qualibest, encomendada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e aponta que apenas 34% dos homens procuram um médico urologista quando sentem algum sintoma ou desconforto. Ou seja, se o autoexame já é um tabu, ele passa mesmo quando os primeiros sintomas aparecem. O exame de toque talvez seja, e me corrija se eu estiver errado, aquele que ainda tem um tabu, por mais que a campanha de orientação, por mais que o diálogo com médicos aconteça, ele ainda é o que mais tem tabu, o exame de toque, para saber se a pessoa pode ter algum problema de próstata? Eu acho que ainda tem muito tabu e eu acho que tem muito erro de divulgação de informação. Há algum tempo atrás, começou a se difundir a ideia de que o exame de toque ele era desnecessário ou ele não traria o objetivo que a gente quer com ele, que é fazer o diagnóstico precoce e curar mais pacientes com câncer de próstata. E acho que um pouco dessa desinformação associada ao preconceito fez com que os homens decidissem a realmente não fazer esse exame, ou com a ideia errada de que o exame de sangue, o teste do PSA, seria o suficiente para fazer esse diagnóstico precoce, o que não é verdade. A gente precisa, sim, aliar os dois, quando a gente está falando especificamente de câncer de próstata, a gente precisa aliar os dois exames, o exame de sangue e o exame de toque, que com esses dois exames a minha sensibilidade, a chance de diagnosticar no início é maior. Uma coisa que é importante, quando a gente está falando de screening, a gente está falando de buscar em uma população uma doença antes que ela se manifeste. Screening significa a gente buscar uma população sem sintomas e fazer o diagnóstico de uma doença que naquele momento ainda é silenciosa. Então a gente vai pegar justamente aqueles homens que não têm sintoma nenhum, mas que já têm uma determinada idade, portanto um risco maior de desenvolver o tumor, e fazer esses exames para tentar ver se ele tem ou não aquela doença. Quando a gente espera os sintomas, geralmente os sintomas significam que a doença já está mais avançada do que nós gostaríamos de encontrar. Então, a gente não deve procurar ter sintomas. Os sintomas, eles são sinais indiretos de que a doença já se encontra mais avançada. A gente precisa tentar encontrar e fazer o diagnóstico nos pacientes ainda sem sintomas, e esse é o desafio. O senhor falou também a respeito do tabagismo, do consumo de bebidas alcoólicas. Isso, claro, não é um hábito apenas masculino, mas a comunidade médica, de alguma forma, identifica que os homens passam mais dos limites e isso faz com que também os estragos no corpo sejam percebidos talvez mais cedo? Os homens eles exageram mais, embora a gente tenha, especialmente quando a gente fala de tabagismo, a gente tem um grupo muito grande de mulheres que também fumam, e se a gente pega os últimos anos, talvez a gente até tenha conseguido uma diminuição maior do tabagismo convencional, do cigarro convencional nos homens do que nas mulheres, especialmente no mundo. No Brasil, nem tanto, a queda entre homens e mulheres é muito parecida, mas quando a gente pega no mundo, principalmente a Europa e o Oriente, nesses países a queda do tabagismo nos homens até foi mais acelerada do que nas mulheres. Mas a gente tem um problema recente, principalmente nos jovens, que é, por exemplo, o uso do narguilé, o uso do vape, que é esse cigarro eletrônico. E isso tem acontecido, tem aumentado muito entre os jovens, especialmente entre 17 e 25 anos. A gente tem dado de que o uso do vape aumentou mais de 600% nos últimos 6, 7 anos. E a população jovem masculina tem entrado mais no uso desses dispositivos do que as mulheres. E aquilo que você falou, os homens geralmente, eles toleram um pouco mais, tanto a bebida e o cigarro, eles demoram um pouco mais do que as mulheres por questões metabólicas a se sentirem embriagados, eles conseguem beber uma quantidade maior de bebida alcoólica e com isso o abuso acaba sendo mais intenso entre homens do que entre mulheres. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o Dr. Vinícius Conceição, médico oncologista do Grupo Sonhe, a quem agradecemos muito, falando sobre o Dia Nacional do Homem, criado em 1992 aqui no Brasil. E desde aquele ano, as atenções para a data vêm se tornando crescentes,
para a busca de políticas pela saúde do homem, pelo cuidado, antes que a doença apareça. Doutor Vinícius, espaço sempre aberto para a gente falar sobre saúde com o senhor, é sempre um prazer ouvi-lo. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. O prazer é meu e acho que fica aqui como mensagem final que não é difícil, não são coisas que custam muito a ser implementadas, né? É você diminuir os principais vícios, cigarro, álcool, atividade física, e procurar o seu médico, passar com o médico regularmente. Então, precisa mudar culturalmente, porque em termos de custo, isso até não gera um custo tão alto, está acessível a todo mundo, essas mudanças de estilo de vida. E obrigado aí pelo espaço, obrigado aí aos seus ouvintes, um bom dia a todos. Nós é que agradecemos ao Dr. Vinícius Conceição falando sobre o Dia Nacional do Homem e os cuidados com a saúde.